Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais um dia estamos aqui para o nosso encontro virtual da Estação Piabiru, Caminho da Graça. E hoje nós comentaremos e trabalharemos, além das músicas que serão tocadas, músicas boas, nós trabalharemos também ou falaremos acerca da política partidária e o Evangelho de Jesus. Não sai daí, voltamos já. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Se uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Bem pessoal, eu gostaria que você lesse comigo um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 1 a seguir, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo? O que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Bem, olhando esse texto, a gente percebe um partidarismo que estava acontecendo na igreja de Corinto. E eu entendo e percebo também nos nossos dias o quanto as pessoas elas começam a enxergar
as coisas ou a vida de uma maneira dúbia, ou seja, ela tem um discurso pronto para cada etapa ou cada esfera da sua vida. A grande questão é que a gente precisa enxergar tudo segundo o óculos que Jesus quer que enxerguemos, ou seja, pelo Evangelho de Jesus. E não ter um discurso pronto e formalizado baseado em meus desejos, ou na tradição, ou na família, ou algo do gênero, sendo que isso é errado, não é segundo os preceitos de Jesus. Por exemplo, umas pessoas enxergam na igreja de uma forma, mas na vida política ela tem uma outra visão, um outro tipo de percepção do mundo. E eu fico pensativo porque as pessoas perderam, parece que estão perdendo a esperança no ser humano, no outro. Eu fico a pensar nisso porque no passado eu me lembro, nós ouvíamos tantos testemunhos, inclusive nas igrejas, de pessoas que haviam se convertido, pessoas de má índole que havia sido transformada. E onde estão aqueles hoje que acreditam na transformação do ser humano? Vocês percebem que a política de hoje, na verdade, é uma seleção e exclusão e não um agregamento? O que de fato queremos são os iguais e não os diferentes. E eu me pergunto, o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar? Eu, por exemplo, cresci, como eu disse, ouvindo testemunhos como de João Batista Rodrigues, um bandido terrível que nós tivemos no Brasil e que posteriormente se converteu a Cristo, se transformou inclusive em pastor da Igreja Batista. Foi no programa do Silvio Santos, esteve envolvido na maior rebelião do mundo, lá realizada na Ilha Anchieta, na Ilha do Diabo. Cresci ouvindo também testemunhos do grande cangaceiro Narciso Lemos de Almeida, que ficou famoso no Brasil por ter participado do bando de Antônio Silvino, que também teve uma transformação de vida. Ou seja, onde estão aquelas pessoas que acreditam ainda na mudança e na transformação que pode acontecer na vida de um ser humano? Fico a pensar porque as instituições religiosas que deveriam ser as facilitadoras, elas se transformaram em pedágios para o céu. E isso piora à medida que estão sendo somadas aí às ideias das políticas ou da política partidária. E essa política partidária somada à igreja é, na verdade, um ninho macabro. E não é aquela política pensada, por exemplo, por João Calvino, quando ele dizia: não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. Nesse ponto de vista, eu sou completamente político. Você deve ser político. O evangelho é político, porque política não é necessariamente a política partidária. O problema é que as pessoas têm uma vida muito fragmentada. Elas usam óculos distintos para enxergar a vida quando deveria ter um único, o de Jesus. Você precisa entender, eu preciso entender que aquilo que você tem como verdade, que eu tenho como verdade, vai influenciar todas as áreas da minha vida, mesmo que eu faça um esforço adicional para tentar não se encaixar nesse padrão. E hoje, infelizmente, o campo político tem se constituído um problema muito sério. Seja pela falta de instrução, pela falta de informação, pela falta do bom senso, pela falta da base histórica. É triste ver que as pessoas vivem essa ideia política do messianismo, alguém que vai resolver todas as demandas, todos os problemas. As pessoas não fazem nem noção que o Barão de Montesquieu dividiu esses poderes, legislativo, executivo, judiciário, que a gente vive numa democracia onde tem instituições independentes que uma pessoa não vai conseguir resolver esses problemas. Porque falta informação no nosso povo. E as pessoas também precisam entender que o básico de uma sociedade, ela inicia-se na família e não no governo. Então essa falta de compreensão, seja histórica, seja a falta também de bom senso, a falta de compreensão do que é política no sentido polis da Grécia, que vem lá de Atenas, ou seja, também essa falta de compreensão do que é reino de Deus, de fato. Por exemplo, eu não posso falar para vocês, ou para você, em quem você tem que votar. Mas eu posso falar para você que a Bíblia nos dá alguns princípios interessantes. Um desses princípios é de você não assumir nem tampouco votar em candidatos que assumam uma posição anti-evangélica.
A grande questão também é pensar que o problema está no fato de que a visão de reino para muitas pessoas está equivocada. O que é reino de Deus para você? E é triste pensar que o reino de Deus para muitas pessoas é algo muito belicoso, muito belicoso. A gente precisa saber o que é reino de Deus de fato. O reino de Deus está baseado em todo e qualquer ensino de Jesus, quando ele nos instrui sobre o amor. Ele veio mostrar nessa terra ao homem o caminho que deveria ser trilhado, que é o caminho do amor. Eu sei que no mundo que nós vivemos, eu sei que o modelo político brasileiro tem o seu padrão e o seu perfil partidário. Eu sei também que até mesmo os sérios dentro dessa conjuntura eleitoral política precisam necessariamente estar ligado a esse perfil, a esses moldes partidários, para qualquer benfeitoria que se possa fazer. Porém, eu entendo e vejo tudo isso com algumas ressalvas, porque existem muitos pontos preocupantes que, com o passar do tempo, o que deveria ser para o bem, vai acabar provocando, em muitos casos tem provocado males terríveis. Eu sou um homem do Evangelho, e o Evangelho, ele fala de vidas humanas. E, inevitavelmente, falar de vidas humanas é falar de uma consciência política. E quando eu falo de consciência política, estou falando no sentido mais belo da palavra, no sentido mais puro e abrangente da palavra, polis. Eu estou falando da arte de governar, eu estou falando da arte de administrar. Quando nós administramos qualquer coisa, nós estamos sendo políticos. E administração é algo importante. Mas a gente sabe, por exemplo, que de um lado, nós vamos ter os que conseguem entender como é possível fazer a coisa certa, ter essa percepção política adequada. A gente vai perceber também o quanto tem aqueles que também não conseguem entender como é possível ser livre o suficiente para não ser de partido nenhum, nem tampouco como ser útil sem nenhum tipo de engajamento, seja filosófico, acadêmico ou institucional. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de entender. E nós vamos ter também aqueles que acabam confundindo política com política partidária. Acreditam, por exemplo, que Cristo tem o seu reino físico, vem instaurar o seu reino físico aqui na Terra. Essas pessoas querem um rei, como os judeus queriam no passado. Lutam, por exemplo, pela existência de um presidente evangélico, achando que o reino de Cristo é desse mundo. Vocês estão enganados com relação a isso. Jesus nunca fez parte dos partidos de sua época. Jesus nunca fez parte dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos herodianos, dos sicários, que eram partidos daquela época. E eu não estou falando desses partidos no sentido pejorativo, mas aqui eu estou falando das sinceras propostas que muitos deles tinham até. Mas Jesus nunca fez parte disso. Jesus era da parte do Evangelho. E é isso que eu quero que vocês entendam. Toda e qualquer tentativa de departamentalização à revelia, bem como inclusive engessamento de grupos especializados para causas específicas, mesmo que nobres, em detrimento do bem coletivo, mas somente dos seus simpatizantes, da sua patota, do seu gueto, vai se transformar a longo prazo algo insuportável e contra a vida. A gente viu nos textos que acabamos de ler, isso acontecia na igreja de Corinto. Lá existia, por exemplo, 4 grupos, com causas específicas e com supostas legitimidades. Nós estamos na igreja, mas tem 4 grupos específicos aqui. O problema é que, apesar da beleza desses grupos e daquilo que professavam, dos seus empreendimentos, isso é uma visão equivocada, departamentalizada, é uma visão cartesiana. Essa é uma visão errada, porque não se vê o todo, você corta, você divide e você perde a noção geral. Jesus não nos ensinou assim, ele nunca disse, por exemplo, se fechem num grupo específico e lutem pelo povo. Não, muito pelo contrário. Seu desejo era que somente existissem discípulos que contagiassem a todos pelo amor. É claro que a gente precisa de uma organização, mas essa organização não pode ser fechada, reclusa, exclusiva, porque assim a gente vai excluir aqueles que não são parecidos com a gente. E o princípio que eu costumo usar
para concordar ou discordar de alguns partidos ou de partidos políticos em nosso país é bem simples. Você precisa pensar, as suas tendências e os seus projetos vêm aí assentando-se ou são parecidos com os alicerces do Evangelho da vida? Se sim, eu estou dentro, simples assim. Do contrário, corra, porque é bomba humana. E eu falo isso porque tanto a religião quanto a política pode transformar pessoas em torcedores, sabe? Em ótimos torcedores, mas péssimos como marido, como esposa. A política pode transformar alguém num ótimo articulador, ou numa articuladora, mas uma péssima mãe, por exemplo. A igreja pode transformar, ou a política pode transformar alguém num grande líder, mas um desastre dos relacionamentos amorosos. A igreja e a política pode fazer com que você seja engajado no bondadismo, mas vazio da simplicidade acolhedora. A política pode fazer você ser muito excelente em seus discursos, mas um péssimo patrão, um péssimo empregado. Sabe? A igreja e a política pode fazer você disposto a uma briga ideológica, mas nunca disposto a abraçar o que pensa diferente. A política pode transformar você num militante, a igreja pode transformar você num fanático com profundos conhecimentos de história, de cristandade, da instituição, mas não sabem cuidar, não vai te ensinar a alimentar ou amar as pessoas de fato. Quem vai fazer tudo isso é Jesus. Diferentemente, eu digo isso porque essas demandas da política e das igrejas é muito diferente da verdadeira política proposta pelo Evangelho, que bebe na água da simplicidade de Cristo, pois o Evangelho, sendo uma forma de viver, inevitavelmente ele é político. É triste ver as polarizações, é triste saber que as ideologias polarizadas vão tirar das pessoas o tato, o carinho, o sexo, o carisma, o afeto, o lúdico, o beijo, a contemplação, o que é comum para a vida. Ou seja, eles tiram exatamente o que caracterizam-nos como seres humanos. Quando penso ou perguntam sobre a minha opinião, as minhas opiniões não são de partidos, mas de princípios do Evangelho. E o Evangelho é suprapartidário. Agora, se em qualquer momento ou se qualquer argumento que eu possa ter ou que professo for o mesmo de um partido, ou seja, se o ideal do partido coincidir com a prática do Evangelho, eu vou louvar, é claro. Se aquilo que professa é igual a um partido, mas segundo as orientações do Evangelho, amém, não importa o partido. E se você me pergunta quais são os meus referenciais políticos, ora, eu posso dizer para vocês que eu tenho vários, mas eu prefiro, por exemplo, me adequar ou visualizar ou referir-me somente àqueles, por exemplo, do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? O profeta Amós, que na sua simplicidade e na sua visão apuradíssima da sua época, entendia quais eram as necessidades sociais do seu povo, sabe? E isso faz com que muitos pensadores de hoje, idealizadores ou militantes, fiquem de boca abertos em ver, mesmo na simplicidade do vaqueiro Amós, com tanta noção e visão de mundo. E essas pessoas podem ficar até envergonhadas com tamanha consciência política do vaqueiro Amós. Enfim, para mim, um bom político, antes de tudo, é preciso ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, ser uma pessoa honesta, acolhedora, pacificadora, ser uma pessoa agradável, que saiba ver a qualidade do outro. Além disso, qualquer visão, mesmo que partidária, ela precisa ser conhecida pelo bom trato, pelo cuidado e pelo amor e carinho com as outras pessoas, e não pelo discurso. Assim que penso. Que Deus te abençoe.
Bem, chegamos ao final. Eu espero que aquilo que foi dito possa ter encontrado em você testemunho de fé e que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. E se você quiser estar presente ou conhecer aí um pouco mais, esteja conosco nos nossos próximos encontros, que a gente sempre realiza aí aos sábados, nesse mesmo horário. A gente se encontra lá.